Sejam todos, todas e todes bem-vindos a essa aula. Nesse vídeo, vamos falar sobre estratégias de marketing digital para artistas, como promover seu trabalho, aumentar sua presença online e alcançar seu público-alvo de forma eficaz usando as redes sociais. Esta aula online é destinada a artistas iniciantes nas plataformas de mídias sociais e foi contemplada pelo edital PROAC 39 de 2021, na modalidade Técnicos da Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Olá, eu sou Lud Chukovski, sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho e comprido, usando uma blusa preta em frente a uma parede branca. Atuo junto a artistas, ONGs e espaços culturais da cidade de São Paulo, produzindo e divulgando eventos de arte e cultura. Desde 2018, ajudo artistas participantes do projeto Multicultural Casileoca e da Web Rádio Casileoca a comunicar sua arte e divulgar suas atividades. A comunicação é um elemento chave na construção da consciência e da cultura. Desde sempre, a humanidade buscou aperfeiçoar sua comunicação, desenvolvendo linguagens e maneiras de enviar suas mensagens cada vez mais longe e cada vez mais rápido. Uma rede social é uma plataforma online que permite aos usuários se conectarem e interagirem com outros usuários do outro lado do planeta por meio de compartilhamento de conteúdo e mensagens em perfis sociais. Mas desde a popularização dos perfis profissionais, desde a popularização dos anúncios nas redes sociais, conseguir se destacar em meio a tantos conteúdos produzidos diariamente é necessariamente aprender a falar a linguagem do algoritmo. Mas não se trata de seguir e repetir tendências, dancinhas que não fazem sentido para você, e sim de encontrar maneiras genuínas, criativas e interessantes de expressar sua arte, seu trabalho. É sobre ajudar o algoritmo a te conectar com seu público-alvo, seu público ideal, aquele para quem você e sua arte sempre serão relevantes, desde que essas pessoas tenham a chance de entrar em contato com o seu conteúdo. Mais de metade da população do planeta utiliza alguma rede social, e no Brasil, 70% da população usa alguma rede social diariamente. Estando presente nas plataformas das redes sociais, seu projeto tem maior chance de entrar em contato com pessoas interessadas nele. Então, para comunicar seu projeto de forma eficaz, construindo presença e autoridade nas redes sociais e assim atraindo o público interessado, você vai precisar pensar estrategicamente e seguir um passo a passo que iremos detalhar ao longo da aula. Sendo uma rede social uma plataforma para compartilhar informações, interesses e conteúdos, é importante lembrar: o algoritmo das plataformas é influenciado pela interação do usuário com o conteúdo postado. Portanto, é importante criar conteúdo envolvente e relevante para o seu público-alvo. Utilize sempre imagens e vídeos de qualidade para fazer as postagens, porque você só tem cerca de 1,5 segundos para capturar a atenção das pessoas enquanto elas estão rolando o feed. Rede social não é classificado. Evite colocar muito texto nas imagens. As pessoas entram nas redes para se conectar com pessoas. Leis de direitos autorais se aplicam ao conteúdo postado em redes sociais. Portanto, é importante entender as políticas de uso de cada plataforma e respeitar os direitos autorais dos outros. No Facebook, Instagram, assim como no WhatsApp, há diferenças entre perfis comerciais e pessoais. Os perfis comerciais têm recursos adicionais como análises de dados e botões de chamada para ação. Então, para comunicar seu projeto de forma eficaz, construindo presença e autoridade nas redes sociais e assim atraindo o público interessado, você vai precisar pensar estrategicamente e seguir um passo a passo que iremos detalhar ao longo da aula. O passo a passo seria definir o público-alvo do projeto, criar um perfil ou página nas redes sociais adequados para o público-alvo, utilizar imagens e vídeos de qualidade para apresentar seu projeto, elaborar um calendário de postagens com frequência adequada para cada rede social, utilizar hashtags relevantes para o projeto e para o público-alvo, investir em anúncios pagos para ampliar o alcance das postagens, interagir com o público através de comentários, mensagens e enquetes, criar eventos nas redes sociais para divulgar apresentações, exposições ou outras atividades do projeto, convidar influenciadores digitais ou artistas, propor colaborações relevantes para divulgar seu projeto e monitorar as métricas das redes sociais para avaliar o desempenho das postagens e ajustar a estratégia de divulgação.
Para definir o público-alvo de um projeto cultural, é importante levar em consideração o tema e o formato do projeto, bem como as características demográficas, socioeconômicas e culturais das pessoas que se interessam pelo assunto abordado. É possível realizar pesquisas de mercado e criar questionários para compreender melhor o perfil do público-alvo, ou ainda analisar dados de projetos culturais semelhantes que tiveram sucesso com determinado grupo de pessoas. Com base nessas informações, é possível definir a linguagem, os canais de comunicação e as estratégias de divulgação mais adequadas para alcançar o público-alvo desejado. Para realizar uma pesquisa de mercado, pode-se fazer uso de ferramentas como o Google Trends, por exemplo, que permite identificar o volume de buscas por determinados assuntos em uma região específica. Outro lugar bom de pesquisar preferências do público é no próprio YouTube, que hoje já é a segunda maior rede de pesquisa na internet. Muita gente vai no YouTube pesquisar um assunto de interesse antes de ir em qualquer outro lugar. Então, vale a pena dar uma pesquisada por lá o que as pessoas falam também. Outra opção é a criação de questionários online que podem ser divulgados em redes sociais ou grupos culturais ou mesmo pelo WhatsApp. Ao analisar os dados coletados, é importante identificar padrões e tendências como faixa etária, gênero, região geográfica e interesses em comum. A partir dessas informações, é possível definir a linguagem mais adequada para a comunicação, bem como os canais de divulgação mais efetivos, como redes sociais, sites especializados, grupos e outros espaços. Vale ressaltar que a definição do público-alvo deve ser um processo contínuo, que pode ser ajustado de acordo com o desempenho do projeto cultural e as mudanças no comportamento do público. Por isso é importante estar sempre atento às métricas de desempenho e às tendências do mercado cultural. Vamos ver agora algumas ferramentas de pesquisa do público-alvo. A primeira ferramenta é a conversa mesmo, aquela palavra-chave. E você repete, registra, essas sugestões de busca e repete essa pesquisa com a letra B, com a C, com a D e assim por diante no alfabeto. E é impressionante a quantidade de coisas que as pessoas perguntam, como elas são diversas umas das outras. Agora eu vou mostrar para vocês um site que eu gosto bastante de usar. Ele é pago, então na versão gratuita a gente só tem direito a fazer uma pesquisa por dia, mas olha, na minha opinião, vale a pena. O site chama Answer the Public. O Neil Patel, que é uma pessoa de marketing dos Estados Unidos, ele comprou esse site recentemente. Ele trabalha bastante com a parte de SEO e de Google Ads, né? Então, esse site, ele consegue te dizer que tipo de perguntas as pessoas fazem relacionadas àquela palavra-chave de uma maneira bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu mudei o país para Brasil, mudei o idioma para português e digitei a palavra-chave galeria de arte. Então, ele vai dar o resultado, ele vai me mostrar o volume de buscas para essa palavra, o custo por palavra-chave, caso eu queira patrocinar anúncios no Google, e vai me mostrando aí 483 resultados relacionados a essa palavra-chave galeria de arte que eu busquei. Então, tem essa visualização em círculo, ela mostra o que, como, quem, preposições relacionadas à sua palavra-chave, e ela mostra essa visualização que as cores identificam, elas indicam o volume de buscas dessas palavras. Como eu comentei, alguns dados não estão disponíveis, porque o Neil Patel está fazendo essas mudanças. Então, antigamente era possível baixar esses gráficos mesmo sem pagar pelo serviço, hoje já não é mais possível, mas você pode tirar um print da tela e guardar isso para você ter aí relacionando preposições, comparações, tem uma listagem em ordem alfabética, todas essas visualizações você consegue organizar conteúdos e pensar conteúdos criativos para conversar com o seu público, responder as dúvidas deles nos conteúdos que você vai criar. Os perfis pessoais no Facebook são destinados para indivíduos, enquanto as páginas comerciais são usadas para fins de negócios. Os perfis pessoais são limitados a um máximo de 5.000 amigos, enquanto as páginas comerciais não têm limite de seguidores. Além disso, os perfis comerciais oferecem recursos adicionais, como agendamento de publicações, análise de dados, publicidade e opções de comércio eletrônico.
além de dicas e insights para ajudar a crescer seu perfil. É importante lembrar que criar um perfil de uso comercial sem migrar para uma página comercial vai contra a política do Facebook e você pode sofrer penalidades e ter até seu perfil bloqueado. É sempre bom seguir as diretrizes da plataforma. O mesmo ocorre no Instagram. Perfis pessoais são destinados a pessoas que desejam compartilhar momentos pessoais com amigos e familiares, e os comerciais para empresas e marcas que buscam promover seus produtos e serviços. Os perfis profissionais possuem recursos extras, como botões de contato e métricas de desempenho, que visam auxiliar na divulgação e análise de resultados. Além disso, enquanto os perfis pessoais não podem divulgar anúncios, os perfis comerciais têm essa opção disponível. Então, na hora de criar o seu perfil de artista, é importante que você tenha um perfil profissional, porque para entender a efetividade dos posts, que tipo de assunto, que tipo de tema fala com o seu público, é necessário ter acesso a essas métricas. Então, saber quantas pessoas alcançou, dessas pessoas, quantas clicaram, quantas viram mais de uma vez o seu post, quantas compartilharam, comentaram, curtiram. Essas métricas, elas não são só métricas de vaidade, elas são métricas que indicam para a gente um caminho para construir esse perfil bacana que se relaciona de verdade com o público interessado na nossa arte. É importante também escolher um nome simples, para que seja fácil, que as pessoas te encontrem facilmente no Instagram, no Facebook. Escolher uma boa foto que demonstre o nicho no qual você atua, que dê uma pista que faça as pessoas se interessarem para ver o que é que tem dentro daquele perfil. Na descrição do perfil, que é a chamada bio, você precisa ter, além de uma palavra-chave que identifique o seu nicho, uma indicação de qual é o tipo de transformação que a sua arte traz para o mundo, por que você é uma autoridade na sua arte, e uma chamada para ação. Ela pode mudar conforme você está promovendo um ou outro produto, outro espetáculo, lançamento, etc. Os destaques também têm que ser claros e objetivos, e devem incluir, no mínimo 3, né? Uma breve apresentação de quem é você. Isso você faz postando stories e salvando esses stories como destaque. Depoimentos de pessoas que são suas fãs, de que recomendam sua arte. E os produtos, experiências, fez uma apresentação, fez uma performance, se apresentou, fez uma exposição, criou um produto novo, criou uma peça nova de mobiliário, não sei, gravou uma música nova, posta e salva lá. O mesmo ocorre no Instagram. Perfis pessoais são destinados a pessoas que desejam compartilhar momentos pessoais com amigos e familiares, e os comerciais para empresas e marcas que buscam promover seus produtos e serviços. Os perfis profissionais possuem recursos extras, como botões de contato e métricas de desempenho, que visam auxiliar na divulgação e análise de resultados. Além disso, enquanto os perfis pessoais não podem divulgar anúncios, os perfis comerciais têm essa opção disponível. Atenção aos tamanhos e aos formatos de imagens. Para cada área em que podemos postar conteúdos nas redes, o feed, Reels, Stories, existe um tamanho e uma proporção ideal de imagem ou de vídeo. Postar imagens e vídeos nos formatos adequados ajuda a publicação a ser considerada relevante pelos algoritmos e exibida para o maior número possível de pessoas. Sem alguns exemplos. No Instagram, para a imagem de perfil, escolha imagens centralizadas, já que a foto é exibida com um corte circular. O tamanho e o formato. Resolução mínima de 110 por 110 pixels. Tamanho padrão 720 por 720 pixels. Quer dizer que se você botar uma foto pequena, como essa de 110 por 110, ela pode ficar deformada. A proporção é de 1:1, ou seja, quadrado. Para fotos, originalmente só era possível publicar na proporção quadrada, mas hoje em dia também é possível publicar fotos e vídeos em formato vertical e horizontal. Para as imagens quadradas, a resolução recomendada é de 1080 por 1080 pixels, o que significa uma proporção de 1:1. Imagens verticais, ou chamadas retrato, a resolução é de 1080 por 1350. E para imagens horizontais, também chamadas paisagens, 1080 por 566 pixels. Então, se você observar, as imagens em formato retrato, as imagens verticais para o feed, elas são
a maior imagem que cabe ali no feed, então ela chama muito mais atenção. Dê preferência para fazer imagens nesse formato. Só fique atento que o corte que vai ser feito vai ser na parte central da imagem. Isso é possível de ajustar na hora que você vai fazer a postagem. O mesmo padrão segue para os vídeos, que além disso podem ter no máximo 90 segundos no feed. Os vídeos mais longos podem ser publicados no IGTV. O formato para Reels e Stories, sejam imagens ou vídeos, é na resolução de 1080 por 1920 pixels, que é uma proporção de 9 por 16. Os vídeos podem durar de 15 a 90 segundos, tem que estar em formato MP4 ou MOV. Taxa de quadros mínima é 30 quadros por segundo, senão você não consegue carregar o vídeo. E a resolução mínima é de 620 pixels. Tá bom? Manter uma identidade visual elimina ruídos na comunicação e proporciona um feed limpo e organizado, agradável de se ver, o que pode manter o público interessado por mais tempo e aumentar a relevância do perfil para o algoritmo. Há diversas maneiras de organizar o feed do Instagram. Você pode fazer um feed infinito, um feed contínuo, xadrez, mosaico, alinhado por cores, alinhado na vertical, alinhado na horizontal, um feed arco-íris. E tem uma infinidade de tutoriais na internet para aprender a construir cada tipo de feed. Porém, é necessária alguma preparação para aumentar suas chances de sucesso. Escolha o tema, planeje a sequência de posts com antecedência, elimine os posts que não combinam com o efeito que você está buscando criar. E você pode usar alguns truques. Nas cores, você pode dar um destaque para uma tonalidade ou para uma paleta de cores. Você pode criar blocos de cor. Você pode explorar contrastes. Estou deixando aqui no link tô deixando um link aqui na descrição do vídeo, que é de uma ferramenta da Adobe que te ajuda a criar paletas de cores, relacionando cores, que é muito bacana, vale a pena olhar. Você pode usar efeitos para criar um efeito, para dar uma unidade no seu feed. Então você pode controlar, mexer naqueles controles básicos da imagem, como brilho, saturação, cortar, né, fazer um enquadramento melhor, aumentar ou diminuir o contraste. E se você fizer isso sempre da mesma maneira nas fotos, você vai manter uma unidade visual. A mesma coisa se você usar os filtros já prontos ou presets que você consegue comprar para usar no Photoshop ou mesmo no Canva, que é onde eu costumo usar. E você também pode aplicar uma camada de cor com transparência. Então, todas as fotos que você for postar vão ter aquela tonalidade por cima da foto. Você pode também criar molduras e espaçamentos diferenciados entre as imagens, para que não fique uma coisa regular. Você pode criar um feed xadrez ou em linha com um estilo bem diferenciado. Você pode montar um feed quebra-cabeça, que em alguns lugares a gente chama de feed infinito, mas são posts que fazem sentido sozinhos e que fazem sentido compondo uma imagem maior. E você pode, assim, extrapolar os limites do grid e imaginar, soltar bastante a criatividade. Uma coisa importante que ajuda bastante a aumentar a atenção do algoritmo no seu perfil é postar com frequência. Então, algumas coisas que ajudam a não ficar na correria na hora de postar os conteúdos, de criar os conteúdos, primeiro, elaborar um calendário de postagens com uma frequência adequada, ou seja, no mínimo 3 vezes por semana, no máximo 2 vezes por dia, excetuando stories, né? Como a gente falou, cada área do Instagram, ela tem um próprio algoritmo. Então, estou falando do feed, você posta nesse limite, porque senão uma postagem acaba até encobrindo a outra. Mas você pode sempre patrocinar as postagens e ganhar um alcance extra. Outra coisa que é bacana de fazer, e ajuda inclusive a montar esse calendário, é criar linhas editoriais. Escolher assuntos que sejam relevantes para o seu post, para o seu público e que tenham a ver com o nicho em que você atua, e criar conteúdos, toda semana alguns conteúdos em cada uma das linhas editoriais. O funil de marketing é a representação da jornada do cliente. Ele exibe todo o caminho percorrido pelo cliente no processo de compra, desde a conscientização e descoberta sobre o produto ou serviço, passando pelo reconhecimento da marca e chegando à compra, à conversão propriamente dita. Quando a gente fala de redes sociais, e se a gente não vende nenhum produto físico, né, na internet, a gente pode considerar como uma conversão própria ganhar um seguidor, ganhar um comentário.
ganhar um compartilhamento. Então, diferenciar os posts, tanto no tema, quanto no formato, quanto na fase do funil em que ele se encontra, ajuda bastante a engajar a audiência e manter a atenção das pessoas e do algoritmo. Então, aqui a gente está vendo o funil AIDA, que é um acrônimo para atenção, interesse, desejo e ação, que é onde a gente quer que a pessoa que está interessada na nossa arte chegue, certo? Vá assistir um espetáculo, compre um disco, compre uma peça de mobiliário, enfim. O funil AIDA que a gente está vendo aqui, ele busca produzir conteúdos direcionados para o consumidor que está em cada fase desse funil. Então, vídeos leves e divertidos para o consumidor que está lá no topo do funil. A partir do momento em que ele te conhece e está interessado, você leva ele para o seu feed e aprofunda um pouco as informações que ele vai conseguir sobre você. E depois que ele já é seu fã, ele te segue, você consegue aprofundar ainda mais esse relacionamento usando os stories e usando o IGTV. Então, esse assunto é um assunto bem extenso. Eu deixei na descrição do vídeo um link do blog do próprio Instagram que explica quais são os critérios de maior impacto no algoritmo do feed, dos stories e do Reels. Além disso, você tem tipos diferentes de postagem que podem ser feitas dentro do Instagram. Você pode fazer um post estático, que é o que se chama um post com uma só foto. Quando você adiciona mais fotos, e podem ser adicionadas até 10 fotos numa postagem do Instagram, ele cria um carrossel em que a audiência pode interagir arrastando as imagens para o lado e vendo as outras imagens que estão no carrossel. Os stories, que você pode postar imagens ou vídeos com duração de no máximo 1 minuto e que são arquivados depois de 24 horas. Não arquivados para sempre, você consegue acessá-los lá dentro do seu painel profissional. E os Reels, que são vídeos, mas você pode compor Reels com uma sequência de imagens também. Além disso, você tem tipos diferentes de... Utilizar hashtags também é uma coisa muito importante, mas não sem critério. Tá? Existem alguns tipos de hashtags, elas são como etiquetas, que vão rotular aquele conteúdo para que o algoritmo consiga entregar eles para pessoas diferentes com interesses diferentes. Você sabia que dá para seguir uma hashtag no Instagram, por exemplo? Então, se você é um ator, você pode cadastrar lá para seguir a hashtag teatro em São Paulo, teatro no Rio, teatro em Barbacena, e acompanhar todas as postagens que vão aparecer no Instagram sob essa hashtag. Então, é uma maneira bem bacana de se atualizar do que está rolando, de ver o que os colegas estão fazendo, conhecer gente nova e coisas interessantes. E aí tem quem aconselhe quantidades ideais de hashtags, né? O máximo permitido são 30 hashtags no Instagram. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe de quantas, porque até nem saberia isso dizer, mas eu sei que por volta de 15 é um número bem bacana já de hashtags. E é importante observar que as hashtags com grande número de postagens, elas tendem a ficar pouco tempo em evidência. Mas mesmo assim, quando o seu post está lá sob aquela hashtag classificada e uma pessoa abre, vai procurar, vai olhar essa hashtag no Instagram, muita gente vai ver o seu post, mesmo que por pouco tempo. Por outro lado, as hashtags médias, elas tendem a ficar um tempo maior em evidência. O seu post, quando está sob essa hashtag, fica visível por mais tempo ali dentro. E as pessoas podem também entrar em contato. No outro extremo, a gente vai ter aquelas hashtags que são as hashtags de controle, as hashtags pessoais, aquelas que você cria para identificar o seu próprio conteúdo. Então, a Casileoca, por exemplo, tem algumas hashtags que a gente cadastrou como hashtags de controle e que ela tem exatamente o mesmo número de postagens dessa hashtag e é igual ao número de postagens que foram feitas pelo nosso Instagram, porque é a gente que usa só essa hashtag, que é Casileoca de Cultura. Então, é bem interessante você fazer essa pesquisa de hashtags, né? Entra lá e vai digitando no campo de busca do Instagram e vendo as hashtags que são sugeridas, entra na hashtag e vê os tipos de post que estão sendo postados, se aquilo tem a ver realmente com a postagem que você está fazendo. E isso vai ajudar bastante. Depois, quando você olhar lá o seu painel profissional, você vai ver que várias pessoas que interagiram, que chegaram até o seu post, chegaram através das hashtags. É possível, para alcançar mais pessoas,
tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, praticamente até o TikTok já entrou na dança. Todo mundo permite que a gente anuncie dentro das plataformas. Então, cada uma tem certas características específicas de como criar os anúncios, se você é possível patrocinar posts ou se é necessário criar dentro de algum tipo de gerenciador de anúncios. E esse é um assunto, tráfego pago é um assunto complexo por si só. Então, é legal conhecer, é legal estudar, mas a gente não vai se aprofundar agora, tá? Então, tem aí uma polêmica, às vezes quem dentro do Instagram recomende nunca encostar no botão de impulsionar, aquele patrocinar post que a gente vê lá no turbinar a publicação, porque isso desvirtuaria a maneira como o algoritmo entende seu perfil. Eu não concordo. Eu acho que impulsionar com pequenos valores, posts que já tiveram uma boa performance orgânica, dá uma boa alavancada no perfil, traz bastante gente nova, traz bastante seguidores, eu recomendo. Mas é bacana também criar anúncios para os outros níveis do funil. E aí não é necessário que ela seja uma postagem que está lá, é o que a gente chama de post cego. Você só cria aquela postagem dentro do gerenciador de anúncios e ele veicula para o público que você escolher, que você determinar. Outra coisa bacana para manter o algoritmo interessado no seu perfil é a quantidade de conversas, de interações, de comentários e o quanto você interage com esses seus seguidores que estão ali comentando, mandando DM e etc. Então, como eu mencionei antes, a relevância de uma postagem dentro de uma rede social é determinada por um conjunto de fatores que medem seu impacto e o potencial de engajamento, entre outras métricas. Um dos fatores mais importantes é o tempo que o usuário passa dentro da plataforma, clicando em imagens e legendas de posts, comentando e compartilhando conteúdos. Então, sempre que possível, desenvolva os temas e construa os textos, a famosa copyright, no sentido de estimular a interação do público com as postagens. Aproveite os recursos disponibilizados pela rede social, como figurinhas de pergunta, enquetes, localização, música. Eles tendem a impactar a relevância das postagens e dos perfis para o algoritmo. Criar eventos nas redes sociais para divulgar apresentações, exposições ou outras atividades do seu projeto é uma coisa muito bacana. Dentro do Facebook você consegue criar eventos e convidar as pessoas, mas somente através do seu perfil pessoal. Uma página, por exemplo, não consegue convidar as pessoas. Então, você precisa ir para o seu perfil pessoal e fazer esses convites. Por outro lado, é possível patrocinar esse evento e alcançar pessoas que ainda não te conhecem. É possível adicionar links de ingressos. É possível fazer eventos online e transmitir a partir do próprio Facebook. No Instagram não dá para criar eventos, mas dá para criar lembretes. Quando você está configurando o seu post, você clica ali no meio em adicionar lembrete, estabelece o horário que seu evento vai acontecer e as pessoas que interagirem com aquele post podem solicitar que o Instagram mande um aviso, mande uma lembrança para elas quando aquele evento estiver começando. É bacana porque dá para colocar nos stories, fica interessante o visual e as pessoas acabam interagindo. Agora, é interessante criar eventos não só nas redes tradicionais, mas também nas redes focadas em eventos e venda de ingressos, como a Simpla, Eventbrite, Eventim, Event3, tem diversas hoje. Ticket 360, eu não sei exatamente quais delas permitem que você crie eventos gratuitos e quais as taxas de serviço quando você cria eventos com ingressos pagos, tá? Mas é interessante, por algumas plataformas, inclusive, dá para integrar e já, assim que você cria o evento dentro da plataforma, ele publica no seu Facebook. É bem prático, bem rápido de fazer. Outra estratégia que está bem em voga é contratar influenciadores digitais ou fazer colaborações com artistas relevantes para divulgar o seu projeto, para o seu nicho de trabalho. Então, o marketing de influência é a grande coqueluche do momento e eu considero uma estratégia válida que pode potencializar do dia para a noite a relevância de um perfil, mas é necessário que se tome alguns cuidados. Escolher com cuidado o influencer, observar como ele se comporta nas redes, se tem feedback de outros clientes. É importante você saber isso, porque às vezes o que é dito não é o que é entregue. Como é um trabalho muito novo, pouca gente conhece e a gente tem muito poucas formas de acompanhar esse trabalho lá dentro, né? Todas as métricas são do influencer e tudo mais. É importante que você peça para ele um Media Kit,
Media Kit é um documento, um PDF ou uma imagem que ele faz, onde ele coloca os prints da área profissional dele, a divisão de público para você. Se você tem um perfil muito específico de público, ele precisa estar representado dentro do público de seguidores daquele influencer. Tá? Ele também pode te dar uns prints que mostram o nível de interação, a relevância da página dele. Tem bastante coisa que dá para entender sobre o trabalho de um influencer olhando essas métricas. As mesmas métricas que a gente vai olhar no nosso perfil, né, para entender. E aí, então é isso. Obrigada pela companhia aí, pela atenção. Eu agradeço aqui ao governo do estado, pelos editais culturais, pelas leis de incentivo que ajudam tanto a gente a trabalhar. A Casileoca, que me abriu essas portas e que hoje tanta coisa bacana que está acontecendo. E eu queria agradecer realmente. E aí, se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Aliás, se quiser que eu dê uma olhada no perfil do Instagram, deixa aí o seu arroba nos comentários e eu entro em contato por DM e mando uma análise do que pode melhorar no seu perfil do Instagram. Tá bom? É isso, obrigada. Tchau, tchau. Vamos trabalhar.